66% dos brasileiros não conseguem ler um texto de 10 páginas, quando é exigido que eles leiam. 66%, 10 páginas. Então tá tudo errado. Você tem 38% de universitários brasileiros analfabetos funcionais. Você tem 84% de brasileiros que não compram livros. E os que compram leem 2 livros no ano. Você tem, sei lá, uma quantidade de pessoas, 66%, que não leem textos de 10 páginas. O que está acontecendo, né? Eu que te pergunto, Peste. Conta pra nós, o que está acontecendo? E aí que vem o começo da resposta à sua pergunta. Qual é o marco zero? Qual é o estopim para a má formação dos professores de português? E, consequentemente, dos seus alunos. Certamente. E, consequentemente, dos seus alunos. O que acontece é o seguinte, eu preciso voltar um pouco no tempo, tá? Para explicar alguns conceitos, para que eu chegue aí, nesse ponto em específico. Bom, primeiro de tudo, houve uma redefinição na década de 70, em 1970, sobre o conceito de norma culta. A minha tese, a tese da minha dissertação de mestrado, trata muito disso, que o ponto fulcral da derrocada da cultura letrada no Brasil tem a ver com a redefinição do conceito de norma culta, que, desde sempre, na historiografia gramatical, não só brasileira, luso-brasileira e de outras línguas de cultura. Língua de cultura é aquela língua que tem uma vasta literatura, que tem uma linguagem escrita solidificada, que tem dicionários, gramáticas. Então, quer dizer, se nós voltarmos no tempo da historiografia gramatical, a gente vai ver que o conceito de norma sempre esteve associado, sabe o que, Arthur? Sempre esteve associado ao norma culta, sempre esteve associado ao conceito de norma literária. Ou seja, se você quer saber o que é norma culta, veja a literatura, a alta literatura daquele povo, para que você extraia dessa alta literatura o que é a verdadeira cultura de um povo. Então, a norma culta está ligada à cultura condensada, sintetizada, através do espírito idiomático estabilizado e consagrado na alta literatura daquele povo. Afinal de contas, o conceito de norma é um conceito que segue 2 caminhos. Você pode tratar a norma linguística, né? Linguisticamente falando. Você pode tratar a norma por um caminho mais descritivo, ou seja, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês estão falando comigo. Aí tem uma 4ª pessoa aqui só observando a gente falando. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai anotar tudo que a gente está falando. E a partir disso ela vai sistematizar a nossa norma. Então, ele está tendo um trabalho de descrição da maneira como nós usamos a língua numa situação semi-formal, como é o caso dessa daqui, não é isso? Perfeito. Legal. E existe um outro conceito de norma. Esse outro conceito de norma busca não o uso da língua em situações normais, em situações correntes, em situações ordinárias, não. Esse outro conceito de norma busca o uso da língua em situações especiais. Então, por exemplo, quando eu vou apresentar um trabalho numa faculdade diante de doutores, mestres, alunos, diante de pessoas a quem eu respeito, eu vou usar a língua de uma maneira mais cuidada, mais coloquial, polida, menos coloquial, mais esmerada, mais refletida. E se eu for escrever a língua, a minha língua, eu vou ter um cuidado ainda maior. Por quê? Monitorar mais aqui. Monitorar mais. Eu vou ter mais um cuidado. Porque, diferentemente da língua falada, eu sou uma metralhadora giratória. Eu vou ficar aqui falando sem parar. Vocês vão me interromper, né? Obviamente. Mas, diferentemente da língua falada, em que eu estou pensando e as palavras estão saindo da minha boca neste exato momento, a língua escrita é diferente. Porque você para, pensa e escreve. Não está bom, você apaga. Você reescreve. Não está bom, você apaga. E reescreve. E você faz isso quantas vezes forem necessárias até a data de publicação daquele texto. Quantas vezes, por exemplo, a gente escreve um texto no Facebook, por exemplo, que é um suporte informal, né? Não dá para considerar um suporte formal, um suporte informal. Em que você, por exemplo, escreveu
Aí você lê de novo, aí você vai lá no editar, naqueles 3 pontinhos. E você muda algumas coisas. Ou seja, aquele texto no Facebook é vivo. Daqui a 10 anos, quando eu reler o texto, eu posso clicar no editar e mudar algumas coisas ali para ficar mais preciso. Então, a linguagem escrita, que é a linguagem da norma literária, é a base também da norma culta. Por quê? Porque a norma culta sempre esteve diretamente associada a uma linguagem mais cuidada, pensada, refletida, monitorada. Ou seja, existe uma polidez ali, existe um esmero, né?